Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça, refeito sou, sem nada em troca, fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som
eu possa viver. Sua vida ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pra o mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou. Agora posso ver, eu posso ver teus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida ele entregou. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu só me arrumar aqui, me organizar. Maravilha. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja reinando, nos nossos corações poderosamente. Que Deus esteja abençoando poderosamente. Somos muito gratos a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, Deus tem sido misericordioso, não é verdade? E estamos muito felizes porque sabemos que Deus tem cuidado das nossas vidas. Temos vivido tempos difíceis, tempos complicados, mas nesses últimos dias, as chuvas que têm atingido o nosso estado, a gente lembra, começou lá na Bahia, passou por Minas Gerais e agora aqui está em São Paulo e tantos outros lugares também que teve esse tempo tão difícil. Tantas famílias, quantas pessoas não estão chorando a perda de alguma coisa, de algum bem. Você fala, mas são bens, mas quanto tempo as pessoas de repente demoraram para conquistar aquilo? De repente é uma vida toda.
e mais ainda, né, de familiares que perderam entes queridos, né, de família todas que foram aí ceifada por essa chuva. Então, que nós possamos tirar esse tempo para orar ao Senhor, clamar a Ele, sabendo que Ele continua tendo o controle de todas as coisas, o zelo de todas as coisas. Mas eu queria nessa quarta-feira poder convidar você para que juntos nós possamos orar por essas famílias enlutadas, por essas famílias desabrigadas, por famílias que têm vivido um tempo muito difícil, e percebemos por hoje mesmo que as chuvas não têm parado, né? Vários locais choveram, muita chuva, então que Deus possa aí ter misericórdia, né, dessas. Ele já tem, né? Nós não temos dúvida que a misericórdia do Senhor tem reinado, que se não fosse a misericórdia deles, nós todos já estaríamos consumidos. Eu quero então iniciar hoje esse tempo, já podemos aí, tivemos a oportunidade de adorar ao Senhor, de louvar a Ele, algo que nós gostamos muito, é muito bom dizer a Ele tudo aquilo que nós sentimos e pensamos, através das canções. Mas eu queria nesse tempo poder orar com você. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos louvar o Teu nome. Queremos declarar, ó Pai, a nossa gratidão ao Senhor. Queremos declarar a nossa confiança, ó Pai, do Teu cuidado. A confiança que o Senhor continue direcionando, que o Senhor está no controle, ó Pai, de todas as coisas. Mas, Pai, nesse momento em especial, nessa noite em especial, nós queremos clamar por essas famílias, ó Pai, que têm sofrido tanto com essas chuvas, sofrido tanto, ó Pai, com muitas situações. Podemos falar muitas coisas, mas nós não conseguimos imaginar o que é. Então, Pai, pedimos a Ti nesse instante, em nome do Senhor Jesus, consola o coração de cada um, manifesta da Tua graça, do Teu poder, famílias, ó Pai, que estão desabrigadas, famílias que perderam tudo, famílias, ó Pai, que perderam famílias, perderam entes queridos, que o Senhor possa, ó Pai, derramar do Teu poder, derramar da Tua graça, Pai querido, que o Senhor possa estar indo de encontro, agindo, movendo. Toma ali Itapevi também, ó Pai, uma cidade que nós temos um carinho muito especial por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas naquela cidade, Pai bendito, que essa semana também teve, ó Pai querido, tantas situações acontecendo ali devido às chuvas. Nós pedimos a Ti, vai de encontro, agindo, movendo, trazendo da Tua restauração, ó Pai, e se assim, ó Pai, possível, cessando, ó Pai, essas chuvas no nome de Jesus. Então, Deus, que o Senhor possa contemplar, que o Senhor possa agir, mover e trazer, meu Deus, da Tua graça, da Tua glória e do Teu poder, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje uma palavra que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 4. Eu quero ler a partir do versículo 27 e poder compartilhar algo com os irmãos a respeito de servir, né? De servir. Você é um servo ou você simplesmente serve? Você já parou para pensar nisso? Você é um servo ou você simplesmente serve? Qual a diferença? Muito grande. É muito grande a diferença de ser um servo e a diferença de simplesmente servir. Eu quero então compartilhar esse texto que diz assim, olha, João capítulo 4, o versículo 27, que diz assim: naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu canto, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venha ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhe disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhe digo: abra os olhos e veja os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário, e o que colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegra junto com o que semeia e com o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Somente até aí, para a gente pensar um pouco sobre a respeito das nossas vidas. O texto fala que Jesus, né, estava com seus discípulos, caminhando. Em determinado momento eles param e os discípulos falaram: vamos comprar comidas, vamos atrás de comida. Jesus com certeza também estava com fome. Então, naquele período que eles deixam Jesus ali em Samaria e vá comprar comida, quando eles voltam, Jesus está conversando com uma samaritana. Então eles ficam meio que
integrado, né, com aquela situação, meio que assim, o que está acontecendo aqui? O que está surgindo nesse processo aqui sem entender? O texto diz que eles querem perguntar, mas ficam sem graça. Sabe aquela ideia? Se eu perguntar, o que eu vou ouvir? Sempre aquele ditado, né? Eu posso ouvir aquilo que eu não quero, então deixa eu ficar na minha. E aí eles meio que fazem de conta que nada está acontecendo, porque a ideia, o que os discípulos fazem é isso, eles fazem de conta que não estão percebendo o que está acontecendo. Eles fazem de conta que não estão percebendo que um judeu está conversando com um samaritano, ou melhor, com uma samaritana, que seria pior ainda. Eles fazem de conta que não está acontecendo, que não estão vendo aquilo, não quero ver isso não tem nada a ver comigo. E diz que então que eles fazem eles mudam literalmente de assunto. E eles falam, mestre, come alguma coisa. Só que Jesus não deixa o assunto para lá, né? Eles falam, olha, não interessa com quem o senhor está conversando, quem deixou, a gente não quer entender muita coisa não, só vem aqui, ó, come, com certeza o senhor está com fome, então deixa essas questões para lá, vem aqui comer, vem aqui saciar a sua fome, que é o melhor que a gente faz, e isso aí a gente discute em outro momento, mas Jesus não deixa quieto, né? Jesus não deixa quieto porque ele vai dizer no versículo seguinte, que ele diz assim, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Imagina, você vai comprar comida para alguém, buscar comida para alguém, quando você anda aí não sei quanto tempo, por mínimo que possa ser, 5, 10 minutos para comprar comida para alguém, ou então alguém chega na sua porta e pede comida para você, e você faz o prato com todo carinho e vai ali, né, entregar para a pessoa fala, não, eu tenho uma outra comida, né, como disse Jesus aqui, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Como assim? Nós saímos para buscar comida. E o senhor fala que tem algo para comer que nós ainda não conhecemos? Que negócio é esse? O que pode ser isso? Será que alguém que estava ali, alguém que passou, será que a própria mulher deu alguma coisa para eles comer? Quem trouxe alguma coisa para o mestre comer? O que está acontecendo? Nós saímos para comprar, quando chegamos ele fala que não quer, porque tem outra comida para comer. E comida não é simplesmente ter outra comida para comer. Ele vai dizer que tenho algo para comer que vocês não conhecem. Eu acho que... Será que esse cara assim, que comida é essa? Que comida é essa que Jesus tem para comer que nós ainda não conhecemos? Que nós ainda não sabemos? Ou de repente que nós ainda não experimentamos? Deve ser algo muito bom, porque está rejeitando aquilo que nós trouxemos. Então fica... em toda aquela inquietação, em toda aquela situação, né, os discípulos perguntando, será que alguém trouxe comida? Será que alguém trouxe comida para Jesus? E podemos pensar aqui, fazer meio que uma dinâmica, nesse exato momento, não sei se você ainda jantou, se você ainda não jantou, você vai jantar, ou se de repente você é daqueles que não janta, come só ali uma saladinha, ou de repente só um chazinho com bolacha, não sei, mas se fosse... Agora, qual a comida você gostaria de comer? Qual a comida te daria satisfação de comer? Você fala, olha, isso aqui eu como com gosto. Esse é o meu prato, como diz, né? Esse é o meu prato preferido. Se eu pudesse, eu comeria todo dia. Qual seria? Será que tem um prato? Que às vezes, por mais que nós gostamos de uma comida, mas quando é todo dia, chega uma hora, você fala, rapaz, não dá para mudar um pouquinho, não? Então, de repente, ficaria alguma coisa meio que enjoativo. Mas tem algo que nós gostamos de fazer, tem algo que você gosta muito de fazer. Porque Jesus está dizendo para os discípulos, eu não estou preocupado com a comida que vocês me trouxeram. Porque existe uma outra comida. E é essa comida, é nisso que eu quero me ater. É nessa comida que eu quero me envolver. É isso que eu quero comer a cada dia. Porque parece, quando Jesus está dizendo aqui, né, no versículo 34, 34 não, no versículo 32, mas Jesus diz, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Dá aquela ideia de um prato preferido, dá aquela ideia de uma situação diferente, né, de qual Jesus está pensando ali, o que os discípulos poderiam estar pensando. Mas quando nós falamos, quando nós abrimos mão de alguma coisa para comer outra coisa, é porque aquilo é melhor. Ninguém abre mão de, pelo menos aqueles que não gostam, de comer uma bela lasanha para de repente trocar uma lasanha por jiló. Tudo bem, eu sou de repente a exceção,
Eu, de repente, sou exceção, eu gosto muito de jiló. Né? Na linguagem hoje diz, eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então, Jesus está dizendo, olha, vou comer outra coisa diferente. Não isso que vocês trouxeram. Eu estou trocando o que vocês trouxeram por algo novo e que vocês não conhecem. Então, estamos falando daquilo que Jesus dava preferência, daquilo que Jesus realmente gostava muito, daquilo que estava envolto à vida de Jesus. E os discípulos ficam, peraí, mas quem? Quem de repente pode ter trazido, de repente, comida para ele, e uma comida que está além de qualquer outra coisa, uma comida ao ponto de trocar aquilo que nós trouxemos para ele. E o que Jesus está dizendo não é algo que eu vou comer, mas de repente algo que eu já estou comendo. Aquilo que me dá satisfação, aquilo que me dá prazer, aquilo que me sacia, aquilo que me deixa contente, aquilo que realmente faz sentido na minha vida. Faz sentido na minha vida. E qual é essa comida? Jesus explica para ele. Então, se eu disser, será que alguém? Versículo 34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Quando Jesus vai dizer a minha comida, ele está dizendo a minha vida, está dizendo o meu desejo, está dizendo o meu prazer, a minha satisfação, o que me deixa contente, o que realmente está acima de qualquer outra coisa, o que não tem como discutir, o que não tem concorrência. O que não tem concorrência porque não está em primeiro lugar, é único, é fazer a vontade de Deus e concluir a sua obra. Quando nós paramos, né, a ideia de que quando nós estamos com fome ou com vontade de comer, paramos tudo. Chega um momento que você fala, eu preciso parar tudo para me alimentar. Todos nós temos necessidade de se alimentar. Porque se nós não nos alimentarmos, nós nos tornaremos fracos e ficaremos doentes com muitas situações que vai nos acarretar pela questão de deixar de alimentar. Jesus está dizendo, olha, se eu não fizer a vontade de Deus, se eu não fizer a vontade de meu Pai, não ir atrás de concluir, eu ficarei doente. Isso para mim é mais importante do que qualquer coisa. E aí nós podemos pensar, será que fazer a obra do Senhor tem se tornado uma prioridade para as nossas vidas, assim como a alimentação é uma prioridade? Não estou dizendo que nós precisamos parar de comer. Pelo contrário, acho que comer é muito saudável, muito gostoso, muito bom comer. É muito bom comer. Mas a questão é, será que nós temos essa mesma visão de realmente ter esse desejo, esse anseio, estar contente em fazer a obra do Senhor? O quanto isso está no nosso cardápio do nosso dia a dia? O quanto fazer a vontade do Senhor já está na nossa agenda para esse mês de fevereiro? Será que fazer a vontade do Senhor está em um dos pontos que nós temos, de algumas obrigações que nós temos para esse mês ou para esse ano? Será que algum dos pontos ali está a fazer a vontade de Deus? Isso está em qual ponto? Está no primeiro, segundo? Onde está? Porque o Senhor está dizendo que o que alegrava o coração dele, a comida que ele queria comer, é para fazer a vontade de Deus. Que ele diz, a minha comida, versículo 34, a minha comida, aquilo que me satisfaz, aquilo que me alimenta, aquilo que me dá saúde, aquilo que me dá prazer, é fazer a vontade daquele que me enviou. Temos essa também? Isso também nos satisfaz? Isso também nos deixa pleno? Isso também nos deixa contente de fazer? Aonde vem a questão de servir e ser servo. Servir é algo esporádico. Servir eu faço hoje, amanhã, depois eu não faço. Só o fato de simplesmente servir, eu não preciso de motivação correta. Muitas vezes eu faço porque eu não quero ser criticado, eu não quero que ninguém fale comigo, eu vou lá e vou fazer para ninguém reclamar. Agora, quando nós falamos da ideia de ser servo, é a essência, aquilo faz parte do seu dia a dia, aquilo faz parte da sua vida, aquilo é prazeroso em fazer, eu faço com a motivação correta, eu faço porque eu quero agradar quem me escolheu, eu quero agradar quem me escolheu, então eu não simplesmente sirvo. Eu não simplesmente sirvo, pelo contrário, eu sou um servo. Faz parte da minha vida servir, faz parte da minha vida ser servo de Jesus.
independente de qualquer situação. Porque, como nós temos falado de direções, muitas vezes para tomar uma direção, para tomar um caminho, eu preciso deixar outros. Para tomar esse caminho à esquerda, eu preciso abandonar o caminho, eu preciso virar as costas para algumas coisas. Toda escolha leva a outra não escolha, porque quando eu escolho uma, eu deixo de escolher outras coisas. E como que isso funciona? Então, quando eu quero comer algo, automaticamente eu deixo de comer outras coisas. Quando a gente chega em casamento, naquela mesa às vezes farto, em restaurante farto, ou então de repente a gente vai numa lanchonete, né, vai em algum lugar para comer alguma coisa, existem várias questões. E muitas vezes nós podemos escolher só uma, porque não dá para comer mais de uma. E a partir do momento que eu escolho uma, eu estou rejeitando todas as outras. Então, quando eu não escolho comer a comida que o Senhor tem reservado para mim, porque falando de comida, estamos falando daquilo que me satisfaz, daquilo que é a essência da minha vida, daquilo que é importante para mim. Será que nós sentimos falta de fazer a vontade do Senhor? O que eu quero dizer com isso? Será que quando nós não fazemos a vontade do Senhor, aquilo de alguma forma nos incomoda? Aquilo mexe com as nossas vidas? Será que a gente fala assim, eu pelo menos tenho isso, se eu passo um dia inteiro sem comer comida de verdade, não lanche, eu passo, tomei café da manhã, depois saí para alguma coisa e passo da hora, eu vou e paro em algum lugar, como um lanche, como uma coxinha, né? Eu gosto muito de coxinha. Como uma coxinha e como com prazer, né? Uma coxinha, beleza, tudo mais. Aí à noite ficou tarde, então você vai no lugar e come uma pizza. No outro dia eu sinto uma falta, para mim está faltando alguma coisa. O meu dia não foi ideal, não foi como deveria ser. Porque como um bom mineiro, para mim um dia, ele em algum momento dele precisa ter comida, arroz, feijão. Pode ser arroz, feijão e uma salada, arroz, feijão e ovo, aí é um prato principal. Mas precisa ter. Tem pessoas que já não têm problema com isso, não se importa com isso. Mas para mim sempre parece que falta alguma coisa. Para mim parece que faltou, igual a pessoa que toma café. Se ele passa muito tempo sem tomar café, ele, às vezes, para alguns dá dor de cabeça, alguns não dá dor de cabeça, mas sente que está faltando alguma coisa. E a pergunta é, quando se trata da palavra do Senhor, de fazer a vontade de Deus, nós nos sentimos da mesma forma? Será que nos últimos tempos nós temos pensado assim, poxa, eu estou sentindo falta de algo? Algo está me incomodando porque eu não tenho feito a vontade do Senhor, não tenho feito a missão. E aí não adianta a gente ficar também só remoendo, por que eu não fiz, por que eu não fiz? A gente precisa tomar atitude diante disso, porque ficar só remoendo, isso vai nos levar a uma frustração, vai nos levar a uma opressão, vai nos levar a chateação, aí nos leva a afastar, e aí a gente, como diz o velho ditado, aí desanda tudo. Aí a massa do bolo, a massa do pão, desanda e vira uma bagunça. Mas o próprio texto, o Senhor continua nos dizendo por que ele está dizendo isso. Jesus sabia que na cabeça deles, eles queriam questionar a Jesus. Por que o Senhor está conversando com essa mulher? O Senhor não pode conversar com ela, ela é uma samaritana. Ela não é da linhagem pura. Ela é uma mistura aí que houve. Então o que o Senhor está falando com ela? E Jesus está dizendo, olha, o que eu estou fazendo aqui, a vontade daquele que me enviou. A minha alegria, o que me satisfaz é fazer a vontade dele. E eu estou aqui fazendo a vontade dele. Fazendo a vontade do Senhor, anunciando. A gente sabe que depois Jesus ganha ali aquela cidade ouve o evangelho e as pessoas dali entendem quem era Jesus. Aquela mulher entende quem era Jesus. E olha aqui que o texto continua. Então, Jesus, versículo 34, diz Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita. Eu lhe digo. Olha o que Jesus diz a eles. E eu lhe digo, né, o versículo 35. Abra os olhos e vejam. Abram os olhos e vejam. Não é só abrir, é ver, é olhar. E muitas vezes nós nos questionamos muito como servir ao Senhor. Porque muitas vezes no nosso coração não há uma essência de simplesmente servir. Há uma essência de servo. Somos servos. E muitas vezes ficamos frustrados por não servir como deveria. Às vezes passa um ano e a gente fica magoado. Às vezes passa um final de semana, passa um mês e a gente fala, poxa, eu não servi porque nós temos
a essência de servo em nós. E nós queremos servir, mas muitas vezes não sabemos como. Por onde eu começo? Será que é para ir? Será que é para ficar? Será que é para andar? Será que é para parar? Será que é para pegar? Será que é para soltar? E nós entramos numa crise muito grande a respeito disso. E não sabemos como servir. Porque às vezes eu quero servir como ciclano, quero servir como Beltrano. Não, a questão é abrir os nossos olhos. Precisamos abrir os nossos olhos e, primeiro detalhe, entender algumas coisas das nossas vidas. Entender primeiro quem sou eu. Entender aquilo que eu gosto e aquilo que eu não gosto. Existem pessoas que às vezes têm dificuldade de olhar para a necessidade do outro. Mas não quer dizer que a pessoa tem um coração duro. Não quer dizer que a pessoa é ruim, não. De repente são características. De repente são características de pessoas que não têm aquela ideia de ficar olhando para você. Já passou, já teve essa sensação de uma pessoa que você conhece muito, passa perto de você, quase pisa em você e não fala nada com você. E depois você vira a pessoa e fala, nossa, quase pisou na minha cabeça. Ele, aonde? Ele falou, não te vi. A pessoa literalmente não te viu. Você fala, é uma pessoa com maldade? Não, é uma pessoa distraída. É uma pessoa distraída. Às vezes acontece até com a gente mesmo. Então, muitas vezes eu preciso analisar a minha vida e concluir, olha, eu tenho dificuldade de olhar para as necessidades das pessoas, de olhar, de anunciar o evangelho. Porque assim, não é pecado dizer, falar assim, olha, eu tenho dificuldade de parar na rua e anunciar Jesus para alguém. Que absurdo. Não, irmãos, acontece. Acontece muito de pessoas que não têm aquela aptidão para falar. Né? Graças a Deus, ando com bastante missionários e sou muito feliz nisso. Eu amo o que eles fazem, né? Tá na pizzaria, vai comer alguma coisa, a pessoa vem servir, qual o seu nome? A gente vai orar aqui pelo alimento, posso orar por você? Tem pessoas que fizer aquilo, morre, não come depois. Tem outros que fazem com uma facilidade. Então a primeira questão é reconhecer as minhas deficiências, para que aí eu possa tratar, para que eu possa cuidar, ou para que eu possa pedir ajuda. Eu posso pedir ajuda para que eu possa ajudar. Porque muitas vezes precisamos ser ajudados para ajudar. Eu tenho muito isso na minha vida. De situações difíceis que eu passei, de momentos complicados que eu passei. E hoje, graças a Deus, Deus inverteu toda a situação. Hoje Deus tem nos abençoado em áreas das nossas vidas. Que eu falo, peraí, então eu quero poder ajudar. De repente, quem de repente pode estar passando por aquilo que eu já passei. E muitas vezes nós queremos deletar o nosso passado. Não que nós somos... como que eu posso dizer assim, colocar o nosso passado no outdoor, não, mas tomar aquilo como experiência. Ninguém precisa saber do meu passado, ninguém precisa saber do teu passado, mas quando eu sei e pego ele e coloco ele nas mãos do Senhor e chega alguém para mim na mesma situação que um dia eu vivi, eu tenho sensibilidade, porque eu tenho sensibilidade e tenho identificação. Porque eu sei o que ele está sentindo. Eu sei quando ele fala que está chateado, eu entendo essa chateação. Eu entendo essa preocupação, esse desespero, porque de repente um dia eu já estive. É igual quem já teve depressão. Quando alguém chega e fala da depressão, ele vai saber que não é frescura. Ele vai saber, olha, isso é sério, precisa tratar. E depressão nunca é frescura. Nunca é frescura. Depressão é algo muito sério. E precisamos lidar como qualquer outro problema de saúde. Quando alguém chega pra gente e fala que está com câncer ou com qualquer outra doença, a gente leva a sério. E da mesma forma com depressão. Não é. Precisamos lidar com isso. Precisamos entender que às vezes nós temos dificuldade de percepção. E não é nem sensibilidade, mas de perceber. Muitas vezes nos blindamos tanto. Então, a primeira situação é abrir os olhos. E poder olhar, não só olhar quem está com necessidade, mas olhar que eu tenho deficiências, olhar que eu tenho dificuldades. E a partir daí eu já começo a ajudar, eu já começo a ser um servo, porque eu quero me preparar para servir, eu quero buscar ajuda para servir, porque eu quero viver na direção do Senhor. Qual a história nós iremos contar? Qual a história eu quero contar? Uma história de alguém que nunca... sabe, só ficou ali na sua, sem fazer nada, ou alguém que envolveu. Existem umas coisas tão simples, né, que você vai lendo em livros, você vê de pessoas que às vezes estão na igreja e está na recepção. E a pessoa não é impactada pela palavra do pastor, ela não é impactada pelo louvor, ela não é impactada pelo testemunho, ela não é impactada por nada, nem pela estrutura da igreja.
mas ela é impactada por aquele irmão que recebeu ela na porta da igreja. Daquele irmão que deu uma boa noite, daquele irmão que perguntou, tá tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aquilo que faz uma diferença tão grande. Agora não tanto, né? A gente não pode tanto, mas antes da pandemia, quantos nós fomos abençoados poderosamente por um abraço? E tudo isso é servir, o que nós precisamos é nos colocar à disposição para servir. Então primeiro eu olho as minhas deficiências, depois eu olho a minha qualidade, o que eu gosto de fazer? Eu estava lendo um livro e o autor disse que ele gostava muito de olhar casa, de pesquisar sobre casa. Aí um amigo falou com ele, estou querendo comprar uma casa. Eu falei, olha, eu posso te ajudar. Né? Eu sempre acompanho alguns programas, acompanho isso, gosto bastante disso. Não tenho dinheiro para comprar não, mas eu gosto bastante disso. Pessoal, legal. Ela não serviu dentro daquilo que ela gosta, dentro daquilo que ela tem um prazer de fazer. Mas eu tenho que colocar no meu coração o desejo de servir. O desejo de servir. E isso começa com a minha oração. É através da minha oração que eu me coloco à disposição do Senhor. Dizer, Senhor, eu quero te servir. Eu quero que 2022 venha ser um ano a qual eu venha te servir com toda a minha força. Mas não te servir simplesmente por servir, mas te servir porque eu sou o teu servo. Eu tenho a essência de servo. Jesus, com tudo que ele era, com tudo que foi, ele tinha uma essência de servir. Uma vez eu ouvi uma frase que achei ela muito interessante, que diz que aquele que não serve, não serve. E aquele que serve, serve. Entendeu? Vocês entenderam? Mas aquele que não serve, não serve. Agora, aquele que serve, esse serve. Então, essa é a situação e é tão bom. Eu acho que é algo que, com tudo isso que tem acontecido com essa pandemia, tudo isso que tem surgido, a gente meio que se enclausurou, né? Ficamos restritos, né, aos nossos lares, às nossas questões. Vivemos aí uma ideia de sobrevivência absurda, não conseguimos progredir em nada. Foi simplesmente a ideia de sobrevivência. E ali começamos a olhar só para as nossas vidas. Então começamos a ver as mazelas que temos, as dificuldades, os problemas que nós não conseguimos solucionar. E aquilo vai se arrastando, os nossos problemas familiares, as nossas questões. Hoje até estava conversando com alguém falando, quando a gente olha para algumas situações de algumas pessoas que têm problemas, de verdade, podemos pensar assim, nos dá vergonha dizer que eu tenho um problema. Dá vergonha dizer que eu tenho um problema. Então, quando nós olhamos, pedimos ao Senhor que traz sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, sensibilidade, percepção do que o outro está sofrendo, eu paro de olhar para as minhas dores. E eu começo, então, a realizar a obra do Senhor na vida de outra pessoa. E quando eu realizo a obra do Senhor em outras pessoas, sendo bênção em outras pessoas, eu me torno uma pessoa realizada em Cristo. Não uma pessoa realizada nas minhas conquistas. Não uma pessoa realizada naquilo que eu possa vir a ter, ou naquilo que eu possa fazer, mas muito mais naquilo que eu possa doar. E Jesus vai dizer isso, né? Bem-aventurado, muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Porque quando nós damos, quando nós servimos, quando nós somos servos do Senhor, a obra do Senhor é completa. E aí onde vem, isso se torna, assim como Jesus colocou, isso se torna como uma comida. É prazeroso, nos satisfaz, alegra o nosso coração e mais, satisfaz o coração de Deus, alegra o coração de Deus. Cumprimos o propósito de Deus diante disso. Então, de repente, hoje, será que a tua oração, será que a nossa oração não é essa? Senhor, me dá um coração de servo. Senhor, me ensina a te servir com um coração de servo. Não te servir simplesmente como funcionário. Não te servir simplesmente como um escravo que serve. Né? Tem a diferença, né, de quem serve como empregado, quem serve como escravo e quem serve de coração. Quem serve porque é um servo de Cristo. É uma diferença. É aquela coisa, né, de quem é proprietário e quem é funcionário. Quem é proprietário e quem é colaborador. Muitas vezes há uma diferença muito grande. Né? O colaborador tem horário, quem é dono não tem horário. Muitas vezes não tem nem horário para entrar, nem horário para sair. Às vezes entra muito antes e sai muito depois. Porque ele tem uma visão, aquilo é algo que ele quer fazer, ele quer crescer, ele quer cumprir uma meta.
E assim precisa ser os nossos corações diante do Senhor. Então quero, nessa noite de hoje, te convidar a pensar. Você tem servido ao Senhor? A tua vida está satisfeita com tudo aquilo que você tem feito para o Senhor? Como servo? Não simplesmente como membro de igreja. Não simplesmente como um líder de departamento que de repente possam ter te colocado lá. Mas como servo. Se de repente não. De repente você está como eu, olha, eu não estou muito satisfeito não. Pelo contrário, estou mais para chateado do que para satisfeito. Então não é hora de ficar coçando, né? Coçando a ferida assim, né? Não é hora de ficar coçando, pelo contrário, é hora de olhar, peraí, o que eu posso fazer? E que possamos unir forças, juntar para que um possa ajudar o outro a ser um servo melhor, a servir da melhor maneira possível. E não precisamos ir longe, De repente do nosso lado, de repente da nossa igreja, de repente a pessoa que você vai sentar do lado no domingo, da pessoa que você vai conversar ainda hoje, da pessoa que você vai se encontrar durante essa semana, de repente com pequenas atitudes, com palavras de bênção, palavras de incentivos, palavras vindo do trono do Senhor, você já está servindo com um coração de servo. Pense nisso, deixa Deus te usar, deixa Deus ministrar o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos verdadeiramente ser igreja, vamos parar de ir na igreja e vamos ser igreja. Ser igreja, aonde quer que possamos estar. Que no domingo à noite seja simplesmente a reunião da igreja. Não a reunião que é ali no local, mas a reunião onde toda a igreja de Cristo se reúne para celebrar tudo aquilo que Ele tem feito, tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações. Deixa eu orar pelo teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome, agradecer a Ti pelo teu cuidado, pelo teu zelo, por tudo aquilo que Tu és, Pai. Que o Senhor possa estar movendo os nossos corações, agindo com Tua graça, com Tua glória, nos dando, ó Pai querido, da Tua verdade a cada instante, a cada momento. Toca nos nossos corações, ministra, ó Pai, em nós, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Nos ajude, ó Pai querido, a não simplesmente servir, mas ser servo. Porque é uma diferença muito grande que possamos, ó Pai, mesmo nas dificuldades, mesmo, ó Pai, que quando servir não venha a ser algo tão simples, algo tão fácil, mesmo, ó Pai, que quando servir, de repente possa nos custar algo, mas possamos, ó Pai, servir com prazer, servir ao Pai com alegria, pois sabemos que estamos fazendo para o Senhor. Não estamos fazendo para homens, não estamos fazendo para instituições, não estamos fazendo para a empresa, estamos fazendo para o Senhor. Então, Pai, contempla o nosso coração, ministra para o nosso coração, para que a cada dia a alegria do Senhor possa estar invadindo o nosso coração e que através, ó Pai, do nosso serviço a Ti, o Teu coração também possa alegrar conosco em nome de Jesus. Então, Pai, continua conosco, nos dando a Tua graça e nos dando o Teu poder. É o que eu oro a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma noite de bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus continue nos guardando, né? Em nome de Jesus. Grande abraço.